Olá pessoal, tudo bem? Na primeira parte dessa aula, nós falamos sobre os sistemas de arquivos e mostramos alguns exemplos práticos do uso desse sistema no Windows 7. Para complementar a nossa aula, vamos agora tratar de algumas tarefas de gerenciamento. A primeira ferramenta que vamos falar é a ferramenta de desfragmentação. Antes de falar da ferramenta propriamente dita, é preciso que a gente entenda o que é a fragmentação de um disco. Essa figura, ela representa os arquivos armazenados em um disco. Como nós falamos na primeira parte da aula, ao formatar um disco, ele é organizado em trilhas e setores, sendo que cada setor ou cada cluster, que é um conjunto de setores, representa a unidade básica de armazenamento. Então, nessa figura, nós podemos considerar que existe um arquivo gravado aqui na trilha mais externa, representado pela cor vermelha, que ocupa uma série de setores. Então, como nós vimos na primeira parte da aula também, um arquivo ele é armazenado em um setor e quando o tamanho desse arquivo aumenta a ponto de extrapolar a capacidade de um setor, ele ocupa um outro setor. O ideal é que os setores sejam ocupados de forma contínua, como mostrado aqui na figura, e melhor representado aqui no arquivo da cor amarela. Olha só, ele ocupa quase que totalmente uma trilha do disco. Entretanto, conforme a gente vai gravando e apagando arquivos do disco, os espaços utilizados por um determinado arquivo, eles vão formando, digamos, buracos, né, falhas na sequência de gravação. Então, imagine que eu tenho um arquivo que utilize 3 setores. Quando esse arquivo for apagado, esses 3 setores estarão disponíveis. Se posteriormente eu precisar armazenar um arquivo que necessite, por exemplo, de 8 setores, então o sistema operacional irá começar a gravar este arquivo nos 3 primeiros setores livres e depois irá procurar outros 5 setores para continuar a gravação. E isso faz com que, com o passar do tempo, o processo de leitura e escrita de arquivos no disco se torne mais lento, afetando dessa forma o desempenho do sistema. Então, a ferramenta de desfragmentação basicamente consiste em reorganizar as informações armazenadas no disco de modo que os dados de um mesmo arquivo sejam colocados em setores consecutivos. Tudo bem? Para a gente, então, desfragmentar um disco no Windows 7, na verdade, a gente não precisa fazer nada, porque automaticamente o sistema já faz isso para a gente. Mas, se for necessário uma intervenção manual, se por acaso for criado e apagado muitos arquivos no disco, ou forem criados muitos arquivos pequenos, talvez possa ser necessário fazer esse processo manualmente, que é simples. Basta abrir o gerenciador de arquivos, clicar com o botão direito em cima da unidade que você deseja fazer a desfragmentação, propriedades, ferramentas, e aí vocês escolhem aqui o botão desfragmentar agora. A janela de desfragmentador de disco ela será aberta. Tá? E aí todas as unidades disponíveis serão exibidas. Tá? Então basta selecionar a unidade que você quer executar a desfragmentação e clicar na opção desfragmentar disco. O processo então ele é executado e esse processo pode pode tomar um tempo considerável, né, do tempo de CPU. Né? Essa operação é interessante que ela seja executada em momentos em que o computador não for ser utilizado, até porque durante o processo de desfragmentação as informações elas são retiradas dos setores onde elas se encontram e gravadas em outros setores, né, de modo que ao final do processo a gente tenha
aquela situação ideal que nós falamos agora há pouco, que é os arquivos estarem gravados em setores contínuos. Outro recurso de gerência importante dos sistemas Windows é a gerência de usuários. Então, se nós clicarmos aqui no botão Iniciar, painel de controle, nós podemos criar e gerenciar contas de usuário com facilidade. Contas de usuário. Aqui, a conta que foi criada durante a instalação. E se eu precisar criar uma nova conta, basta eu vir aqui em gerenciar outra conta. Aparecem todas as contas ativas no sistema. Importante dizer que ao instalar o Windows 7, uma conta convidado, ela é criada, porém ela fica desativada. Essa conta convidado, ela é interessante de ser utilizada ou de ser ativada naquelas situações onde você deseja que pessoas que não tenham conta possam usar o sistema sem precisar de uma conta específica para ela. Ela entraria então com a conta convidada. Para criar uma nova conta, clique nessa opção e aí você digita o nome, né? Por exemplo, João. O Windows oferece dois perfis de usuário: usuário padrão e usuário administrador. O usuário administrador, ou os usuários que são cadastrados como administrador, eles têm acesso total ao computador, ou seja, eles podem fazer todas as operações do computador. Criar novos usuários, formatar unidades, enfim, tudo que é possível de se fazer com o sistema operacional Windows. Tá? O usuário padrão ele tem uso restrito ao sistema e, por essa razão, isso permite um certo nível de segurança, pois impede que o usuário realize operações indevidas. Então, a recomendação, a menos que se tenha alguma necessidade específica, é que se crie todos os usuários como usuário padrão. Após ter sido feita a escolha do perfil do usuário, basta então clicar no botão Criar Conta. E o sistema irá então providenciar a criação da conta com as opções escolhidas. Muito bem. Criadas as contas de usuário, nós podemos realizar algumas ações no que diz respeito ao desligamento do sistema. Eu poderia desligar o computador, e aí depende da quantidade de usuários que eu tenho no sistema. Ele simplesmente vai fechar todos os programas abertos e encerrar o Windows da maneira apropriada, interrompendo inclusive o fluxo de energia. Ou então, eu posso mandar reiniciar o sistema, que também depende de usuário. O sistema, então, ele faz todo o processo de desligamento, porém, ele não interrompe o fluxo de energia, fazendo com que o processo de boot seja reiniciado. Tá? Eu posso mandar bloquear o sistema, e quando isso acontece, a sessão do usuário permanece ativa, né? Porém, ela está bloqueada. Isso é interessante quando você precisa deixar o computador que você esteja usando por um período de tempo curto, né? Para evitar o acesso indevido por outras pessoas. Isso, claro, se você estiver trabalhando em um ambiente compartilhado. A outra alternativa é de trocar o usuário. Quando a gente escolhe essa opção, a sessão do usuário previamente logado no sistema, ela permanece ativa. Então, todos os softwares, todas as operações que estavam em execução, elas continuam sendo realizadas. Né? E é possível que outro usuário faça uso do sistema. Tá? Importante dizer que esta operação ela consome recursos adicionais do sistema. Portanto, se você optar em fazer a troca de usuário ou fazer login, né, com vários usuários simultaneamente, você pode experimentar uma queda de desempenho considerável do sistema. Portanto, use de forma moderada. Então, observe que eu tenho uma seção nova para esse usuário,
né? E o nome dele aparece aqui. Ó. Esse daqui é o usuário João. Ok? E a outra opção é fazer logoff. Quando eu escolho essa opção, todos os aplicativos que o usuário esteja utilizando são fechados, todas as operações são finalizadas. É como se o computador fosse ser desligado, tá? Porém, ele volta para a tela de login. Para aquele usuário para o qual foi feito o logoff, a sessão foi finalizada. E para a gente finalizar a aula dessa semana, eu vou mostrar para vocês a ferramenta de gerenciamento de instalação e desinstalação de softwares e recursos do Windows. Para isso, nós vamos no menu Iniciar, painel de controle, Programas, e aí eu escolho o que eu quero fazer. Em geral, a instalação de um programa ela é feita através do recurso definido pelo próprio criador do software, né? O Windows não participa desse processo de instalação. Ou melhor, o Windows não participa da gerência desse processo de instalação. Contudo, se nós quisermos desinstalar um programa da maneira correta, nós podemos usar o desinstalador, que em vários casos acompanha o produto, ou então vir aqui na opção desinstalar um programa, escolher o programa ou a atualização do Windows que se deseja desinstalar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui para demonstrar para vocês em um dos programas instalados aqui no meu sistema operacional e clico na opção desinstalar. Ele vai perguntar, vai pedir uma confirmação para que você tenha certeza do que está fazendo, porque uma vez que você desinstala o programa, todos os arquivos relacionados com esse programa serão excluídos do seu HD. Clicando aqui em sim, ele vai então ou chamar o desinstalador do próprio programa, ou então ativar a ferramenta de gerência de instalação do Windows para fazer a remoção. Preparando-se para remover. Esse processo pode demorar mais ou menos tempo conforme o software que você esteja desinstalando. Tá? Alguns softwares, o processo de desinstalação é muito rápido, outros realmente demoram vários minutos. Prontinho. Então, o software, o Adobe Reader, que eu tinha instalado aqui no meu sistema, foi desinstalado. Observe que o ícone dele que estava aqui também deixou de aparecer. Eu posso ainda ativar ou desativar recursos do próprio Windows. Quando a gente faz a instalação do sistema operacional, muitas vezes a gente escolhe a instalação padrão e com ela são adicionados recursos, os recursos mais utilizados, né? E outros são deixados de fora. Após a instalação do sistema, eu posso optar em retirar alguns recursos que tenham sido instalados juntamente com o sistema operacional ou adicionar recursos que durante o processo de instalação não tenham sido colocados. Para isso, eu venho aqui nessa opção ativar ou desativar recursos do Windows. Ele vai carregar aqui a lista de recursos que o Windows, no caso aqui o Windows 7, oferece, mostrando quais estão ativos, aqueles que estão checados aqui, que estão com símbolo de verificação, e quais estão inativos, os que não estão marcados. Tá? Aqueles que possuem uma caixinha com esse quadradinho dentro, significa que os recursos estão parcialmente instalados. Então, por exemplo, jogos, por essa marca aqui visual, significa que nem todos os jogos estão marcados, mas pelo menos um foi adicionado ao sistema. Para visualizar melhor isso, basta clicar aqui nesse símbolo, a gente percebe, o campo minado está disponível aqui no sistema, mas os demais jogos oferecidos pelo Windows não está. Okay? Se eu quiser adicionar um recurso, por exemplo, aqui, paciência, eu clico no recurso, ok? E ele vai então fazer o processo de ativação desse recurso. Dependendo do recurso, pode ser necessário que você disponibilize para o sistema o CD de instalação, ou a mídia de instalação que você usou previamente. Isso também pode demorar mais ou menos tempo conforme o tipo de recurso que você
esteja adicionando ou removendo. Prontinho. O recurso então foi adicionado. Se eu clicar aqui no botão iniciar, todos os programas, jogos, ele vai mostrar para a gente o campo minado que já estava e o paciência que foi instalado agora. Tá? Se eu quiser remover qualquer recurso do Windows, basta voltar aqui e vamos tirar aqui o campo minado e ele vai fazer a remoção do recurso. Prontinho. Se eu voltar aqui no menu iniciar, jogos, observe que o campo minado não está mais aqui. Ok? Bom, pessoal, e com isso então nós finalizamos a aula dessa semana, onde nós pudemos aprender sobre os sistemas de arquivos usados pelo Windows e algumas das tarefas de gerenciamento disponibilizadas por eles. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e nos vemos na próxima semana. Um abraço!